Olá, amigos do canal. Tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não posto nada por aqui, mas hoje eu resolvi prestar uma homenagem à querida Gisele Subirán. Só me foi possível montar esse vídeo para vocês graças a um presente maravilhoso que eu ganhei do meu amigo Gérard Hermann. Ele me deu esse livro, Gisele Subirán, escrito pela Françoise Géromini e pela Marie-Odile Monnier. Esse livro diz assim: Dos fundamentos à pesquisa em psicomotricidade, Gisele Subirán. Ela foi um ícone, né, da psicomotricidade. E então eu vou contar um pouquinho das histórias que estão contidas nesse livro, né, aqui nesse vídeo. É claro que a minha narrativa ela vai ser intercalada por alguns episódios que eu vivi com ela, a partir dos anos 70. Uma mulher incrível, ícone da psicomotricidade e, enfim, eu espero que vocês desfrutem e vamos conhecer um pouquinho da história. É claro que eu não sei tudo de cor, então eu tenho o suporte aqui da tela do computador, por vezes vocês vão me ver lançando o olhar para cá, tá bom? Bom, quem foram os pais de Gisele Subirán? Vitor, que era um pintor, restaurador, e a Marie-Louise, que era professora e diretora de escola. Ela nasceu em 1916 e ela tinha irmãos, Luz e Janine, certo? Ela tem uma infância e uma adolescência muito privilegiadas, né? Cantava, dançava flamenco, muito ligada às artes e à expressão corporal. Com 16 anos, ela conhece então André Subirán. Eles se apaixonam e eles se casam em 34, quando ela tinha apenas 17 anos. Dali eles partem para morar em Montparnasse, né? Ela estuda psicologia na Sorbonne e massoterapia também em Paris. Bem, aí no período da Segunda Grande Guerra, né, ela estava já com um filho, Jean-Marc, com 7 anos. E André vinha ver nas licenças da guerra. Nesse espaço eles tiveram mais 2 filhos, o Bruno e o José, né? Um em 42 e outro em 44. Então a guerra termina e a família volta para Paris, Gisele, André e seus 3 filhos, né? E retoma os estudos de psicologia na Sorbonne que ela interrompeu por causa da guerra. E aí foi no apartamento da rua Kléber, né? Que segundo o Bruno, filho dela, conta, havia bolas, trave de equilíbrios e ela já recebia crianças para fazer o que ela chamava de psicomotricidade. Isso no pós-guerra, né? Em 47, então, com 31 anos e 3 filhos, ela se torna, então, estagiária do Hospital des Enfants Malades, Hôpital des Enfants Malades, e mais tarde um pouco no pavilhão Henri Roussel, né? Onde encontra quem? Julián de Arruria Guerra. Já temos um vídeo dele no canal, você não pode perder, né? E dá o passo inicial para a história da Gisele com a psicomotricidade. Bem, aqui vamos fazer um parênteses para contar um pouquinho o que é o Hospital Henri Roussel desde os anos 40. Né? É um lugar espetacular e super dinâmico de ensino, pesquisa e troca interdisciplinar, onde a cada semana havia e ainda há a apresentação de pacientes, seminários de psicanálise, seminários de neuroanatomia, fisiologia, psiquiatria e pedopsiquiatria. No departamento de biopsicopatologia da criança, eu mesma tive a chance de aproveitar por 2 anos as consultas do Dr. Jean Bergès, que ocupou o cargo de Julián de Arruria Guerra no Hospital Henri Roussel. Eu frequentei as suas consultações, né, as suas consultas, como a gente chama em português, e também os grupos de relaxação. E ainda tive a honra de participar em algumas de suas pesquisas e também com a própria Gisele na formação do ISRP. Eu tive essa chance maravilhosa. Bom, olha só a equipe de Arruria Guerra. Suzanne Borel-Maisonneuve, para os transtornos de linguagem, Marguerite Ozias e Helene de Gobineau, para os transtornos da escrita, Jean Bergès, René Zazot, que foi assistente do Henri Vallon, Irene Lesine, Claire Meljac, Mira Stambach, Jorge Garcia Badarraco, que era formado em Schultz,
e Gisele Subirán, que em 1948 fica responsável pelo serviço de psicomotricidade. Que timaço, gente! Desse time, quem que eu pude conhecer? O Jean Bergès, a Claire Meljac e a Gisele Subirán. Tá bom demais, né? Bom, em paralelo a isso, no Hospital Salpêtrière, o interesse também se voltava para a neuropsiquiatria, com Ayer e Michaud. O Michaud também tem um método de relaxação que é bem legal. E aí, nesse momento, o pensamento psicanalítico entrava no mundo hospitalar, né? E quem eram os, vamos dizer assim, os cocheiros, né? Os carros, quem trazia essa carruagem da psicanálise, né? O Pierre Malle, o Jacques Lacan e o Henriet, e junto com Jean Bergès, que foi analisando de Lacan, né? Então a psicanálise vem entrando no meio hospitalar. Apoiada pela Júlia Guerra, a Gisele começa a elaborar o método que ela vai chamar de relaxação psicossomática Gisele Subirán. Esse era o nome para os adultos. Para as crianças, ela vai chamar de relaxação psicomotora. E lá estava eu, em 1983, fazendo essa formação com a Madame Gisele Subirán. Imagina a minha emoção, né? E a minha emoção de hoje está aqui, podendo trazer um pouco da história dessa mulher incrível para vocês. E a Gisele não parava de estudar. Formou-se com Simone Raman e no método Bon Départ, Le Bon Départ. Era um método todo baseado em ritmo, muito interessante. Tanto a Raman como o Bon Départ eram abordagens de reeducação para grafomotricidade. Muito interessante, né? Partindo dos testes e provas psicomotores do Edouard Guillemin, né, a Gisele começa a criar a sua própria avaliação, seu próprio bilan, que quer dizer perfil, né? Seu próprio bilan psicomotor. Era um perfil psicológico com testes de inteligência, testes projetivos e outras 4 fichas: anamnese, psicomotricidade, relaxação e grafomotricidade. Então, assim, ela passa a dar consultoria para diversos estabelecimentos médico-pedagógicos. Ela cria o serviço de terapia psicomotora e relaxação em Neuilly. De 49 a 51, ela recebe ninguém mais, ninguém menos do que uma estagiária que é Dalila Molina Costalá. Ela passa 2 anos no Hospital Henri Roussel com a Gisele. Ela fala, e a Gisele falava muito bem espanhol. Ambas se deram super bem e trocaram muito a nível profissional e acabaram por ficar amigas fora da vida profissional. Na mesma época, chega a Paris, vindo da Argentina, o Jorge Garcia Badarraco e auxilia a implantar o serviço de relaxação. Lembra que ele era formado no Schultz, né? E aí, a começar pela orientação de a Júlia Guerra e de toda a sua equipe, tinham todos que fazer o treinamento autógeno de Schultz, né? O Tais. E o Badarraco é que formou esse grupo todo. Olha que fera. A Dalila Costalá volta para a Argentina em 1951 e é a precursora na América Latina da psicomotricidade que ela aprendeu com a Gisele Subirán. Nos anos 60, em ocasião de um congresso internacional de medicina psicossomática, Gisele encontrou Schultz, Bussingen e Sapir, todos voltados para a relaxação, e discutiram muito a parte metodológica dessa forma de intervenção. Em 61 é um ano da relaxação, e são diversas pesquisas, muitos artigos, muita coisa sobre esse tema. Bem, a partir desse profundo estudo e trabalho no Hospital Henri Roussel e no Hospital Salpêtrière, né, se torna necessário para a Gisele transformar o ensino informal da psicomotricidade em diploma de exercício profissional, né? E isso se faria via Universidade Salpêtrière e Hospital Pitié-Salpêtrière, né? Então, era um hospital ligado a uma universidade. Resultado, hospital-escola, né? E a complementação seria feita lá no Henri Roussel. Assim, em 1963, olha que máximo, criou-se o Certificado de Capacidade em Reeducação Psicomotora, emitida pela Faculdade de Medicina em Paris e pelo Ministério da Educação Nacional. E ele tinha 2 bases.
a neuropsiquiatria infantil e biologia aplicada à educação física e aos esportes. Então, ele tinha uma vertente clínica e uma vertente educacional. Segundo o filho da Gisele, o Bruno, a galera do Hospital Henri Roussel ficou muito frustrada com o fato da escola ter sido aberta lá na Salpêtrière, né? Eles queriam ter aberto a escola no Henri Roussel. E nossa história segue. Em 1964, criou-se o Sindicato Nacional de Executivos e Técnicos em Psicomotricidade, SNCTPM, né? Que futuramente vai ser SNRP, né? Sindicato Nacional de Reeducação Psicomotora. Gisele faz parte do comitê de honra do grupo de estudos e sai o primeiro exemplar. Olha que espetáculo! O primeiro exemplar da revista Reeducação Psicomotrice, 1964. Como a gente é um pouquinho atrasado, né? No tempo, em relação à Europa. Não na competência, no tempo. Em 1966, o Instituto de Reeducação Psicomotora e Relaxação Psicossomática, que a Gisele tinha fundado, passa a se chamar Instituto de Reeducação Psicomotora, o ISRP, tão querido por mim e por outros tantos alunos que por lá passaram nessas décadas. Em 67, ele é reconhecido pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério de Educação Nacional. E é em 67 que outra querida amiga chega ao Henri Roussel. A psicóloga Marika Buns, né, que depois se casou com Jean Bergès, vem estagiar no Henri Roussel. Mais tarde ela se torna então a esposa do Jean Bergès e com ele cria o método de relaxação terapêutica na criança. Esse eu fiz a formação, muito bacana. Estou querendo trazer a formação para cá para o Brasil, vamos ver se eu consigo. Subirán ama as artes. Então, a partir de maio de 68, que teve aquela confusão toda, aquelas manifestações em Paris, muita coisa mudou socialmente, enfim. Ela começa a introduzir na formação do ISRP muitas experiências corporais para a formação dos psicomotricistas. Música, mímica, dança, artes plásticas. E assim ela buscava potencializar as competências expressivas e criativas dos seus alunos. Um verdadeiro espetáculo. Em 69, um jovem chega ao ISRP para se inscrever. Já vou falar desse jovem. E a Subirán pede que ele vá fazer 1 ano na Salpêtrière e depois ele venha para cá. Sabe quem era esse cara? O que me deu de presente esse livro? O querido amigo Gérard Hermann. 1 ano depois, em 70, ele volta e então ele fica com a missão de gravar as aulas, transcrevê-las e depois ele sugere que a sua contribuição poderia ser muito boa também na área administrativa. E ele então começa a ajudar o ISRP na área administrativa e lá ele se encontra. E essa relação dele com a Subirán durou toda uma vida. Nos anos 70, a Gisele vai organizar em Paris as primeiras jornadas internacionais de psicomotricidade. São palestrantes nessas jornadas o Jean Bergès, a Marika Buns, a Simone de Beauvoir, várias pessoas ícones daquela época, né? O Gérard Hermann está tão envolvido no ISRP que o José Subirán convida ele, né, a trabalhar meio período a partir de setembro de 71, lá na Georges V, né, na sede do ISRP. Nesse ano, né, de 71, é votada uma lei que obriga a formação permanente. Então, obriga os profissionais a atualizarem e aperfeiçoarem seus conhecimentos. E isso é muito legal, porque vai permitir ao ISRP, né, de lançar suas propostas de formação continuada. E já tinha muitos alunos, né, no ISRP e ele tornou-se, então, o Instituto se tornou a maior escola privada com maior número de alunos formados por ano. Imagina isso. Gisele participou ativamente, né, do 50º do Hospital Henri Roussel, junto com a Júlia Guerra,
que vem de Genebra para esse evento, que nessa época ele estava lá em Genebra. Você pode saber disso no vídeo sobre a Júlia Guerra que a gente tem aqui no canal. Também nesse evento, né, estavam René Jatkin, né, que era lá do Centro Alfred Binet, René Zazot, e aí passa a ir frequentemente ao ISRP de Nice, que foi aberto e que era dirigido pelo Jean-Claude Coste, aquele autor que escreveu aquele livro Psicomotricidade, muito legal. Já em 72, o que acontece? Lá em Genebra, cria-se a Associação Suíça de Terapeutas em Psicomotricidade. É claro que a Gisele estava à frente disso, né? Um fato bem curioso que vem se reproduzindo na nossa história atualmente, né, é que a Federação Francesa de Massagistas e Fisioterapeutas se opôs, num primeiro momento, ao projeto de criação de um diploma de Estado da psicomotricidade e se opôs ao reconhecimento dessa profissão, alegando que a psicomotricidade seria uma especialização do fisioterapeuta. A gente acabou de viver isso aqui no Brasil. Os profissionais psicomotricistas, os professores e estudantes fizeram uma manifestação no Hotel Matignon, que teve uma força absurda, sabe? Uma classe organizada, a gente não tem ideia da força que ela tem. E é a classe dos psicomotricistas e adjacências, né? Tanto futuros psicomotricistas como os professores, conseguiram depor essa moção. Houve uma caminhada muito legal, né? Desde o Ministério da Saúde Pública até o Hotel Matignon, e assim foi criada o diploma de Estado, né? Foi sinistro, não foi mole não, hein? O ISRP não se deteve só com a escola de Nice. Em 73, eles abriram também a escola de Bordeaux. Ela foi dirigida pelo Raymond Murcia e ela funcionou até 1982 somente. Nesse período, Gisele dividia seu tempo entre diretora e formadora de 3 escolas de psicomotricidade: Paris, Nice e Bordeaux. Organizava encontros científicos anuais, seguia seu trabalho de pesquisa no Hospital Henri Roussel com seus alunos e se envolvia no Ministério da Saúde para a criação do diploma de Estado, né? Essa batalha do diploma de Estado vai ser vencida em 1974, né? Pelo decreto de 15 de fevereiro de 74, é criado o diploma de psicomotricista. Nesse mesmo momento, lá em Lyon, a Universidade de Lyon 1, Claude Bernard, cria a formação em psicomotricidade dentro da universidade. E ela foi dirigida até o ano 2000 pelo meu querido amigo Ian Bells, que aposentou-se em 2000. Bom, Gisele, claro, participa de todas as comissões de elaboração do Programa de Estado em Psicomotricidade, se torna membro do júri de concurso para o diploma e, aproveitando esse momento político, porque ela era muito sagaz, ela organiza o primeiro Congresso Internacional de Psicomotricidade, gente, em 74, de 10 a 11 de maio, em Nice. E qual era o tema? A linguagem do corpo, psicomotricidade e relaxação. Uma mulher de visão, né? Uma mulher muito pra frente. O sobrinho da Gisele, que era filho da irmã que ela adorava, que era a Lucy, era um ator e mímico. E aí ela convida ele para fazer parte do corpo docente do ISRP. E ele então passa a enriquecer as formações corporais, né, dos alunos do ISRP. Sabe o nome dele? Philippe Mercier. Eu tive a honra de fazer alguns ateliês com ele quando estive no ISRP. Outra que surge no cenário nessa época é a Frédérique Boss, que entra como aluna do ISRP em 75 e passa a ser assistente e parceira de Gisele por muitos e muitos anos. Em 76, o próprio ISRP cria a Unidade Europeia de Formação Permanente. Isso aí é uma ampliação do campo de estudos de psicomotricidade e relaxação que servia para médicos, paramédicos e psicólogos. E eles recebiam o certificado de relaxação. Bom, é nesse ano que outra pessoa muito legal entra em cena. Chega para estagiar no Henri Roussel por 6 meses a paulista Maria Beatriz Loureiro. Ela tinha estudado com Dalila Costalá, que era muito amiga de Gisele, lá na Argentina. E aí veio para o ISRP para fazer um estágio com a Gisele Subiran por 6 meses no Hospital Henri Roussel.
Em fevereiro acontece então o segundo Congresso Internacional em Genebra. E esse evento passou a ser inserido no quadro da Organização Mundial de Saúde. Qual foi o tema desse segundo congresso? O desenvolvimento psicomotor da criança. Claro, Gisele Subirán é a presidente da comissão científica. Ela continua sua batalha no Ministério da Saúde, sempre lutando pela profissão, defende as psicoterapias de mediação corporal, as terapêuticas de relaxação. Ela pleiteia que elas podem ser exercidas de forma autônoma pelos psicomotricistas, né? E que ela pode se prestar para muitas coisas para além do departamento de psiquiatria. Bruxelas, então, organiza um congresso internacional de psicomotricidade e Gisele está lá com o tema Atualidades e Evoluções Psicomotoras. Bem, olha que legal. Na Alemanha, nessa época, né, surge o Centro de Ação Psicomotora e começa a ter uma formação permanente desses profissionais na Alemanha. Isso nós estamos falando em 76. Em 77, um monte de coisa acontece. A primeira coisa importante é a revista Psicomotricidade. Ela apresenta o seu primeiro volume, dividido em 4 publicações trimestrais pela editora Masson. E é claro que a nossa querida Gisele Subirán preside o comitê de honra da revista. Ela viaja muito para Madrid para apresentar a Escola Francesa de Psicomotricidade. Nesse mesmo tempo, né, em 77, na Argentina é criada a Associação Argentina de Psicomotricidade. E no Brasil, a Maria Beatriz Loureiro funda o famoso GAI, Grupo de Atividades Especializadas, que também dá formação em psicomotricidade no Brasil. Em 78, a gente vai ter o 3º congresso na Bélgica. Olha o tema, que espetáculo! Eu vou até dar um curso com as minhas amigas Patrícia Távora e Suzana Cabral sobre esse tema. Os transtornos psicomotores, semiologia e terapêuticas. Que beleza de título, né? Tinha o objetivo de reconhecer o campo de aplicação da psicomotricidade e mostrar as respostas terapêuticas, os métodos, a todos os profissionais que se confrontam em algum momento com os transtornos psicomotores. Claro que a Gisele Subirán está no comitê de honra. Ela volta a Madrid para continuar a apresentação da Escola Francesa e na Dinamarca surge o Sindicato de Educadores de Relaxação Dinamarqueses. Olha que legal, isso em 78. E segundo meu amigo Juan Mila, que dá um depoimento também aqui nesse livro, foi em 78 que começou a formação de técnico em reeducação psicomotora na Faculdade de Medicina de Montevidéu. O curso era uma réplica da formação francesa e era diretamente supervisionado pela Gisele Subirán. Ela esteve também viajando a Parme, na Itália, a convite de Eugênio Guilani, que vai ser um grande colaborador de Gisele na Itália, na difusão da psicomotricidade na Itália. Olha só como que a Gisele Subirán expressou a diferença que se estabelece entre o trabalho dos psicomotricistas e o trabalho dos fonoaudiólogos e dos fisioterapeutas. Ela diz: nós psicomotricistas, somos os senhores do olhar. Olha que beleza isso. Bom, em 79 é o Ano Internacional da Criança, comemora-se então 20 anos da Declaração dos Direitos da Criança. E é criada lá em Paris a Organização Internacional de Psicomotricidade, OIP. 10 anos mais tarde, ela vai virar OIPR, Organização Internacional de Psicomotricidade e Relaxação. Ela é presidida por Gisele Subirán, não é? E Gisele continua suas conferências na Bélgica, em Parme, na Itália, em São Paulo com a Maria Beatriz Loureiro, lá diretora do GAI, que organiza o primeiro Congresso Nacional, Encontro Nacional de Psicomotricidade, cujo tema era Desenvolvimento Neuropsicomotor da Criança na faixa de 0 a 15 anos. Esse congresso também contou com a presença da Dalila Costalá, amiga de Subirán, e as duas se encontraram então em outra ocasião nos eventos de Maria Beatriz Loureiro. Cria-se o CISERP na Itália, Centro Italiano de Estudos e Pesquisa em Psicologia e Psicomotricidade, que é claro, a madrinha é a Gisele Subirán.
E no final de 79, Gérard Herrmann é eleito presidente do Sindicato Nacional de Reeducadores e Terapeutas em Psicomotricidade. Eis o caminho do nosso querido Gérard. Bom, agora é a vez de Roma, Estrasburgo, conhecerem a relaxação método Subirán, além dos contatos em Madrid, certo? E é em Madrid que vai acontecer o 4º Congresso Internacional, cujo tema é Psicomotricidade e Linguagem, o corpo e a comunicação. Olha que bárbaro! É nesse encontro que a Júlia Guerra, que estava há muitos anos afastada da Espanha, né, entre França e Genebra, retorna à Espanha e nos apresenta o maravilhoso texto Ontogênese das Posturas, o Eu e o Outro. Essa apresentação foi publicada nos Anais do Congresso e também foi publicada na Revista do Corpo e da Linguagem. Quando eu estava morando lá na França, eu consegui a liberação desse artigo para traduzi-lo para o português e para publicar na revista, porque eu trabalhava no conselho editorial da Revista do Corpo e da Linguagem. Nesse evento lá de Madrid, é a primeira vez que fazem tradução simultânea para francês, espanhol, italiano e inglês. Foi um evento onde tinham 1.200 pessoas e só 800 eram francofônicos. Os outros eram ou espanhóis, ou italianos, ou franceses. Muito legal, né? Bom, de novo em julho de 80, né? A Gisele vem para o evento em São Paulo, com a Beatriz Loureiro, e encontra Dalila Costalá. E aí começa uma colaboração imensa entre França, leia-se ISRP, Brasil, leia-se GAI, e Argentina, o CEPBA, que era o centro da Costalá. E é nessa ocasião também, aqui no Brasil, que a Gisele conhece o Vitor da Fonseca, que era na época da Universidade de Lisboa. Foi ele que desenvolveu o conceito de psicomotricidade e sua aplicação terapêutica em Portugal. Ela estará em dezembro com ele em um seminário sobre observação e reeducação de crianças deficientes. Então você vê, né, que os links, os laços que vão se construindo se dão em congressos, em cursos, muito bacana isso, né? Bom, na Espanha é criado o CITAP, Centro de Investigação de Técnicas Aplicadas à Psicomotricidade. E na Bélgica, cria-se a primeira formação específica em psicomotricidade, em 80, né? Em 81, Gisele está com 65 anos e ela se aposenta do Hospital Henri Roussel, mas é claro que ela continua a frequentá-lo como convidada de Frédéric Boss, né? Que foi quem tocou os grupos de relaxação do Hospital Henri Roussel, pós a aposentadoria da Gisele. E ali elas acompanhavam adultos e crianças e ela continua suas viagens para Barcelona, para Tunísia, divulgando tanto a psicomotricidade quanto o método Gisele Subirán de relaxação. É nesse ano que Alexandrine Saint-Cast, muito querida, Florence Rautier-Ponsin entram como alunas no ISRP e entram também como estagiárias no Hospital Henri Roussel. Enquanto isso, Gisele, que não para de trabalhar, cria o 3º ciclo europeu de especialização e pesquisa em relaxação, arte-terapia e musicoterapia para médicos e psicomotricistas franceses e estrangeiros. E começa em 81 um projeto maravilhoso que é o das universidades de verão. Ele vai passar a existir a partir de 82, porque em 81 ela teve a ideia, né? E aí ela, Gérard, trabalharam muito para que em 82, né, em ocasião do 5º Congresso de Psicomotricidade Internacional, que vai acontecer em Florença, com o tema Psicomotricidade e Identidade, olha a importância desse tema no momento, né, mundial da psicomotricidade. Estiveram nesse evento a Júlia Guerra, a Bergès, René Zazot, Gisele, é claro, que presidia o comitê científico. Também nesse congresso foram convidados Vitor da Fonseca, o Jorge Alberto Costa e Silva, psiquiatra brasileiro com quem eu trabalhava desde 80 como fonoaudióloga na clínica dele, e foi ele que me abriu as portas
né? Meu encontro com Bergès, com Fonseca, com Pélissier, com Subiran, eu devo ao Jorge Alberto Costa e Silva. Imagina a minha gratidão. Esse evento é um marco importante na história da psicomotricidade, porque ele vai falar da identidade, né? Então é a hora dos psicomotricistas se apresentarem ao meio científico com toda a especificidade dessa profissão. Bom, então a primeira Université d'été, Universidade de Verão, cujo tema foi psicomotricidade e relaxação, como só podia ser, né? Gisele Subiran é a presidente e vai ser a presidente até 2012, né? E ela usa uma expressão numa transmissão de rádio. Ela foi convidada para falar sobre cirurgia estética e imagem do corpo, né? E aí ela lança a noção, né, de que o sujeito tem que estar bien dans sa peau, bem na sua própria pele, né? E que é no corpo que a maioria dos sujeitos vivem ou não o seu desequilíbrio e o seu bem-estar. Maravilhosa, maravilhosa. Bom, em 83 ela faz um seminário em Siena, viaja de novo para Parme e a Alexandrine, então, passa a ser estagiária no Hospital Henri Roussel, estagiária da Gisele. E fica impressionada com seu senso clínico, com a precisão da avaliação tônica. Realmente a Gisele nisso era uma fera. A segunda Universidade de Verão tem como tema a psicomotricidade e os transtornos de aprendizagem. O terceiro ciclo europeu de especialização, pesquisa para psicorreeducadores franceses e estrangeiros, ele passa a ter 3 eixos de estudo: a relaxação e a grafomotricidade, as terapias expressivas e a reeducação psicomotora pela equitação. Então eram ateliês que a gente ia fazendo e compondo a nossa formação a partir desses ateliês. E é em agosto desse ano que eu chego em Paris para estagiar com o Dr. Jean Bergès, no Hospital Henri Roussel. E eu trouxe na bagagem uma carta de apresentação do Dr. Costa e Silva para Madame Subiran. Fui encontrá-la logo na primeira semana e ela gentilmente me convidou para estudar no ISRP com uma bolsa, não posso dizer, praticamente integral. E foi mais um anjo no meu caminho, né? E aí, no estágio com ela no Hospital Henri Roussel, conheci também a Frédérique Boss, que acompanhava Gisele nas viagens de trabalho. E no ISRP eu conheci quem? Gérard Herrmann, que em 1984 se torna o diretor pedagógico do ISRP. Em 84, Gisele e Frédérique vão para Milão, psicomotricidade e grafomotricidade na infância, a terapia psicomotora, sua indicação clínica, sua especificidade de limite da intervenção. E mais uma vez Subiran vem a São Paulo, via Gai, né, Maria Beatriz Loureiro, depois vai a Verona, convidada pelo Franco Boscaini, que estava comigo em alguns ateliês da formação. Então ela foi para supervisionar a abertura de uma escola de psicomotricidade, né, que tinha uma formação de 3 anos, com um eixo pedagógico e outro terapêutico. O 5º congresso acontece então na Holanda, e eu estava lá, em Haia, né? O tema foi o corpo e sua memória. E muita emoção, porque eu estava entre pessoas muito importantes para mim, né? Eu, uma menina, eu tinha 26 anos. Nesse evento, Subiran fala sobre a memória, psicomotricidade e relaxação psicossomática. E ela também aborda problemas sexuais pela relaxação. Vai fazer esse tema, né? Na Universidade de Verão, o tema foi psicomotricidade e linguagem, comunicações não verbais e transtornos da linguagem em psicomotricidade. E é nessa Universidade de Verão, de 84, que eu conheci Begônia Soares, uma jovem também, como eu na época, mexicana, que me ensinou o melhor guacamole do mundo. Bom, a Organização Internacional de Psicomotricidade propõe a partir desse ano o Certificado Europeu em Ciências e Técnicas do Corpo. Em 85, olha que máximo, desaparece a palavra psicorreeducador e aparece psicomotricista, realmente. Gisele participou de todas as comissões voltadas ao tema Diploma de Estado, propõe modificações no diploma e vem ao Rio de Janeiro, convidadas por Sônia Pereira Nunes e eu, né, para o maravilhoso Congresso sobre o Corpo, o Universo do Corpo,
que foi organizado, voltando a dizer, pela visionária Sônia Pereira Nunes, com quem eu trabalhei muito tempo, que é também a chefe editora da Revista do Corpo e da Linguagem, na qual eu fiz parte do editorial. Então ela veio para o Congresso do Corpo, foi maravilhoso, no Hotel Nacional, maravilhoso. E ela viaja para a Itália, para Bari, e faz um congresso lá organizado pelo Franco Boscaini. E nesse ano que na Dinamarca surge a formação de psicomotricista reconhecida pelo Estado. E tinha o dedinho da Gisele lá, é claro, né? Bom, 86 ela continua sua peregrinação pelo mundo, buscando a divulgação da psicomotricidade e do seu método de relaxação. Vai a Verona, a Alba, a Parme, vem ao Brasil em Natal, onde ela reencontra Dalila Costalá e Vitor da Fonseca, num congresso que Beatriz montou lá em Natal, e recebe em Paris um professor alemão, Gerd Holter, e estabelece uma troca muito legal entre a formação francesa e germânica. O 7º congresso vai ser em Nice, o tema é do corpo e do olhar, maravilhoso, e nele brilham a Júlia Guerra, Pellissier, Bergès, falando sobre a pulsão escópica, maravilhoso, Sami Ali, Vitor da Fonseca, Costa e Silva. E aqui a gente teve também a arte nesse congresso, então houve espetáculos de dança, de teatro, muito bacana. A Universidade de Verão desse ano foi sobre psicomotricidade e psicossomática, e o professor Sami Ali, em paralelo, funda o Centro Internacional de Psicossomática com a sua assistente Sylvie Cady, também minha amiga. No México, inicia-se o ensino da psicomotricidade. Tudo isso em 86, foi um ano cheio de coisa. E vamos viajando com ela para Bari, Milão, Palermo, Oviedo, Rio de Janeiro para o 2º Congresso do Corpo, onde eu também trabalhei, Madrid, Lisboa. A Universidade de Verão vai falar sobre psicomotricidade e mediações. Em 88, o Ministério da Saúde fixa as competências do psicomotricista, interditando o exercício ilegal da profissão. É claro que a Gisele está no meio dessa comissão. Viaja também para Madrid, Verona, São Paulo, e aqui parece que tem um evento importante. Gisele queria conhecer a Amazônia, mas infelizmente teve um grave acidente lá, né, e foi resgatada em Manaus pela Bia Loureiro. E ficou na casa dela 3 semanas para se restabelecer e voltar a Paris. A Universidade de Verão teve como tema prevenção e gatilhos terapêuticos na relaxação. 89, Gisele já com 73 anos, não parava de viajar, minha gente. Palermo, Madrid, Roma, Milão. E surge a revista Evolution Psychomotrice, com o primeiro número, que é O Bebê entre o Corpo e o Psiquismo. Maravilhosa essa revista, linda, maravilhosa. A Universidade de Verão tem como tema inibição psicomotora e imagem do corpo. Um tema que a gente vai tratar também no meu curso com a Patrícia Távora e a Suzana Cabral. Bom, suas viagens se ampliam para Itália, Bari, Perúdia, Oviedo e Madrid, São Paulo, Budapeste, formando pessoas, dando conferências. E a Université DT, consultas em psicomotricidade. Muito legal. No Uruguai, a formação universitária faz-se em 4 anos e obtém-se agora a licença de psicomotricista, né? E nesse momento, Marie-Odile Monnier, que é colaboradora nessa obra aqui, se torna assistente da Gisele e passa a acompanhá-la por toda a parte. Gisele continua a lecionar sobre temas como transtorno de aprendizagem, fracasso escolar, esquema corporal, imagem corporal, relaxação. Em 92 vai a Portugal, Argentina, Brasil, além de suas idas habituais à Espanha e à Itália. Mas é em 93 que ela atravessa o oceano para ir aos Estados Unidos, em Orlando, junto com Gerard, para falar da psicomotricidade e sua origem na França. Que bacana, né? Mas, infelizmente, nesse ano também tem uma notícia triste. A Júlia Guerra nos deixa, né? E Gisele sofre muito com essa perda. A Universidade de Verão, que continua a ser presidida por ela,
se dá em torno do tema da aprendizagem, né? E a Gisele acredita que ela não abre mão de ser presidente desses eventos, né, no verão, porque ela diz que é um grande encontro entre profissionais e estudantes de diversos países. Então é uma oportunidade única. Aos 77 anos, nossa incansável Gisele se ocupa da sua escola, né, ajudando o Gerard, que é um super diretor, com auxílio da Marie-Odile, e dizia que há 2 antidepressivos naturais: trabalhar com jovens e sentir-se útil naquilo que faz. Por isso ela não abria mão de estar no meio, né, dos seus alunos e dos seus antigos estagiários, atuais companheiros de profissão e de trabalho. Em 94 ela tem uma crise de cansaço, assim, então ela não viaja tanto, e é o Gerard que vai substituí-la tanto na Itália como na Espanha. Mas ela não abre mão de presidir a Universidade de Verão, cujo tema é psicomotricidade e neurociências. Eu estava lá nesse ano, levei 38 alunos brasileiros para essa Universidade de Verão. Foi maravilhoso, também era a Copa do Mundo e a gente ganhou a Copa do Mundo. Fizemos uma festa tão grande que a polícia apareceu e nós tivemos que terminar a nossa festa no cemitério de Montparnasse. E lá nós podíamos fazer festa que não íamos acordar ninguém, não é? Quando o Brasil ganhou a Copa. Bom, e Gisele continua, retoma suas viagens para a Itália, mas é Gerard que vai a Lisboa. A Universidade de Verão, então, tem um tema interessante: psicomotricidade e adaptação. E é nessa Universidade de Verão que ela recebe o título outorgado pelo Ministério da Saúde de Chevalier de l'Ordre National du Mérite, Cavaleira da Ordem Nacional do Mérito, por tantos anos de pesquisa em psicomotricidade e relaxação, assim como o trabalho na conquista da profissão do psicomotricista. No auge dos seus 80 anos, ela viaja para a Alemanha, para o Congresso Europeu de Psicomotricidade, envia Alexandrine Sancast ao México, e é nessa época também que a Marie-Odile deixa de ser sua assistente e passa a se dedicar totalmente ao ISRP. Em 98, parte para Sicília, Mazara del Vallo, Trapani, e depois com Gerard para Beirute. Olha que espetáculo! Uma grande conferência em Beirute para promover a psicomotricidade. E ainda vai a Verona, mas bem cansadinha, mas continua a representar a psicomotricidade. Com 86 anos é que ela vai pela última vez a Verona, como nos diz o Franco Boscaini no nosso livro. Nos últimos 10 anos, Gisele segue influenciando, orientando diversas escolas de psicomotricidade pelo mundo, e há uma impressão unânime descrita por aqueles que a encontraram. Ela nos explicou a importância de avaliar o equipamento psicomotor e, a partir dos pontos positivos encontrados no perfil, traçarmos nosso projeto terapêutico, otimizando e valorizando as potencialidades do sujeito. Olha que espetáculo! Seu método de relaxação é não interpretativo e dá lugar a uma experiência corporal do sujeito e visa sua autonomia. Aos 96 anos, presta atenção, aos 96 anos ela é nomeada Officier de l'Ordre National du Mérite, oficial da Ordem Nacional do Mérito. Esse título foi muito comemorado por toda a família às margens do Mediterrâneo, com um super espetáculo de fogos de artifício organizado pelos seus filhos, né? E um mês depois, Gisele nos deixa lá, rodeada daqueles que a amam e daqueles que ela ama. Eu quero repetir aqui as palavras do Ajúria Guerra, citadas nesse livro. A psicomotricidade é ela. Se ela não estivesse lá, eu, a Ajúria Guerra, né, jamais teria me interessado e escrito sobre esse tema. Sobre a prática psicomotora foi Gisele que me disse tudo, que me mostrou tudo, que me trouxe à luz. Bárbaro, né? A Ajúria Guerra falando sobre ela. Emocionante. E os seus frutos são incontestáveis. Espanha, Itália, Portugal, Dinamarca, Alemanha, Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, México,
por onde encontrarmos a psicomotricidade, tenham certeza, suas raízes estão juntas em Gisele Subirán. Obrigado, queridos. Até o próximo autor.